aí quando a pessoa tem ela começa a mudar os seus hábitos e começa a fazer escolhas, consequentemente ela vai fazer uma exigência maior do mercado e, consequentemente, a indústria vai mudar, né? A indústria tende a mudar. Por exemplo, essas embalagens que são de farinha de mandioca, milho e outros, é uma sacada, assim, eu achei muito legal isso, né? O que precisa é fazer com que isso, a tendência é que isso vire, tem várias... É aquelas embalagens que você pode comer, que eu vi eu estava com um artigo, tem eu acho que também, eu peguei na palestra, tem umas que uns dá copos que você pode comer, por exemplo. tem umas que são comestíveis e outras não, mas elas são biodegradáveis. Não, as sacolas são biodegradáveis, mas assim, tem uns que você pode servir, se quiser você come, no prato comestível, tipo, tem a casca de sorvete, né? Porque ali você, todo mundo comeu, quase não gerou nenhum tipo de coisa, né? E ninguém fica no final para limpar, né? Então o saco, limpar aquele lixo dos outros que os outros fizeram. Então seria uma coisa que poderia ser feita. É uma coisa inteligente, né? Agora eu vi também um vídeo que tem... para uma coisa que vai ajudar, né? Eu vi um vídeo que tem, agora não é bem uma garrafinha de água, mas ela é tipo no formato assim oval, que a pessoa, eu esqueci o nome desse produto, mas ela pega assim, tira uma camadinha, né? E aí ela pega, estoura na boca e a água, sabe? Então, tipo assim, ela é comestível, a água é comestível, né? E aí eu achei muito interessante, porque assim, não usou plástico, assim, o plástico que usou foi só para cobrir, né, a parte, deixa eu ajudar, a parte que tinha ali para proteger, para não ter nenhum micro-organismo, nada, mas é uma coisa bem, e para transportar, assim, a logística é bem mais fácil e tudo mais. Então, a gente vê que são produtos, né, que tem essa inteligência, essa conscientização, que ele pensa na questão da destinação correta, né? Então a pessoa, ao mesmo tempo que ela está bebendo água, ela também se alimenta e tudo mais, então são formas inteligentes, né, de estar contribuindo com essa gestão, né? Agora, só um adendo que a Leila falou, é bem interessante que é mais do que uma mudança de hábito, eu acho que o processo vai para a mudança de paradigma. Porque assim, imagina, a gente que já tem assim, tentando buscar essa consciência, olha como é difícil a gente incluir isso no nosso dia a dia. Porque, por exemplo, alimentos, a gente sabe o que é para comer bem, mas no dia a dia, na correria, na prática mesmo, isso é muito difícil. Então, assim, é muito mais do que mudança de hábito. Eu fico pensando quanto tempo isso vai levar, entendeu? Como que a gente poderia acelerar esse processo, no processo de paradigma das pessoas. E mesmo depois que isso acontecer, ainda vai ter um tempo da mudança de hábito, que não é fácil. Mas antes da mudança de hábito, tem a mudança de paradigma, porque aí a gente vai buscando. Eu tenho pensado muito essa questão de soluções inteligentes. A gente é inteligente para conseguir coisas, por que a gente fica sempre indo pelo mais fácil, sabe? É uma tendência do ser humano, é uma tendência nossa, inclusive, né? Mas, por exemplo, na correria do dia a dia, se você tivesse um lugar onde você pudesse pegar, sei lá, comprar essas sacolas, Sim, se as você coisas tivesse... sempre estão sendo preparadas para isso. Né? Então, como poderia a gente mesmo, sei lá, criar espaços onde a gente pudesse ter coisas, por exemplo, você não pode estar fazendo a sua comida, aí você para num lugar com aquela coisa que não é o que você deveria comer, produz aquele lixo que você não queria produzir. Mas se você tivesse um lugar, por exemplo, que tivesse uma salada no pote, você iria lá comer a salada e mas aí aquele resíduo. Começa esse negócio de estar transferindo para o outro. Isso, porque a gente também tem um processo de auto-organização. Porque se você tiver isso na sua cabeça, olha, eu vou sair de casa, eu vou passar que eu não vou ter comida, então eu vou lá na horta, eu vou levar, entendeu? Porque a gente também não está preparado para entrar desse paradigma. Isso requer um paradigma consciencial, de reciclagem consciencial mesmo. Mas eu vejo assim que isso já é um grande passo, assim, já são grandes sinais para você, né, para a individualidade. Assim. Eu vejo que eu faço várias coisas que, de certa forma, no meu dia a dia eu nem valorizo, mas que é bem diferente da média. Eu vejo assim, por exemplo, aqui na Cognópolis,
cidadezinha que eu moro, que é pequenininha, que Você mora assim, Itaipulândia. Assim, com um bom esforço, assim, uns 2 ou 3 engenheiros ambientais, conseguiria resolver o problema do lixo. Porque lá a gente, até isso também já morou em Itaipulândia, lá assim, já teve muito incentivo em relação à questão da gestão do lixo. Esses dias eu achei muito engraçado, assim, faz um tempinho, pouco tempo atrás, não, faz mais ou menos, uns 10 anos ou mais, que eu trabalhei trabalhei com educação, e eu lembro que aquele rapaz, agora há pouco tempo, eu vi ele passando de carro, ele derrubou assim, a latinha de refrigerante no meio do asfalto, ali numa das ruas principais. Esse menino, hoje ele tem os seus, eu acho que ele deve ter uns 25 anos, sei lá, ele era meu aluno do prézinho. E lá, naquele ano, a gente levava, tinha um projeto lá em Itaipulândia, que era bem, logo, tinha uns anos que era uns 4, 5 anos. E aí foi feito um projeto de separação do lixo, para ensinar as pessoas a separar o lixo. Lá na escola tinha gaiolões, você lembra disso, Thais? Tinha umas gaiolas assim, e a gente as crianças levavam o lixo para a escola. Olha a situação, as crianças levavam as garrafas, o lixo separado de casa, e lá na escola a gente juntava tudo e levava para as gaiolas. Então assim, levava mais ou menos 1 hora para você conseguir juntar as crianças, ir até as gaiolas, não acontecer nada no percurso, pôr as coisas nas gaiolas, de cada tipo de lixo, e voltar para a sala e acalmar aquelas crianças para poder começar a aula, né, fazer alguma coisa. E aí eu fiquei pensando assim, isso me fez refletir muito, assim, quando eu vi aquela lata caindo no chão e vi quem era o vento que estava dentro daquele carro, eu falei, putz, não deu certo. Não. A educação que é falha, porque não pode, né? O cara tá ouvindo isso. Gente, tem propaganda para todo lado, não é falta de informação. Não penso que é falta de informação. O que é que nos leva ainda a cometer esses mesmos erros? E assim, eu estou falando erros pequenos, assim, porque na verdade as grandes indústrias, embora elas só façam, na grande maioria, não sei todas, não conheço todas, mas na grande maioria elas atendem à legislação, tá? E o engenheiro ambiental que pode falar assim, faz o que está dentro do que a legislação exige, que é o mínimo, né? A legislação não exige o máximo, exige o mínimo. Então assim, faz o que está dentro que a legislação obriga. E assim, eu vejo que tem uma boa parte das pessoas em si que falta, né? Dessa coisa da participação mesmo, da exigência do produto, né? No geral, as empresas, né, elas respondem ao castigo, né? Não é pela educação. Se ela não fizer, ela vai ser multada. Sim, mas por isso então a maioria, até se a gente for pensar até em países da Europa e tudo mais, até pode pensar que deve ter países e tudo mais, que realmente o povo é mais conscientizado. Mas na maioria não é. Na maioria é multa. Entende? A maioria é uma punição severa, se a pessoa faz errado, e até o povo aprende e começa a punir, né? Tem lugar aí afora, aí na Europa, aí, que se o cara vê fazendo isso, os outros já xingam, entende? Então, mas aí me faz pensar, por isso que eu te falei, assim, isso é um questionamento meu, me faz pensar que o que não tá funcionando é a nossa educação. Entende? É o jeito que a educação é feita, não sei. Eu pensei isso, sabe? Mas eu penso também que porque mudança, né? se a gente vai só para o castigo, quer dizer que nós não estamos educados para tal. Essa é a minha... mas sabe? não está, não adianta esperar que vai estar. Tiago, mas não tem, tudo bem, tem muitas empresas que só vão atender alguma coisa a partir da multa. Mas a partir do incentivo também. Quando elas ganham visibilidade por uma conduta que é considerada positiva socialmente, elas fazem. Quando elas percebem que aquilo representa a economia de recursos no processo de fabricação das coisas delas também. Sim. Então, o castigo, na verdade, é um condicionamento cultural nosso de como olhar para a educação, seja ela formal ou não formal. A gente acha que só funciona na ameaça. Mas, não, na verdade, a gente vai pegar falando de conscienciologia, funciona. entender um pouco. Vai pegar um monte de ponto real que não é. Entende? Vai pegar um monte de ser lá, mas que não tem consciência, não tem evolução, entendeu? A própria casa é um lixo, entendeu? O resto que ele vai produzir no planeta vai ser lixo. Ele vai pegar uma minoria que vai realmente se educar.
Agora, essa minoria, se ela está mais pensante, ela tem que agir das duas maneiras. Tem que agir tanto da maneira, se for promover, propor lei que mude, que se o cara não fizer vai ter que ser punido, assim como também propor mudança que realmente vai ter um incentivo, vai ter uma educação. Todas as coisas têm consequências, né? Qual é o problema da gente usar apenas a punição? O problema não estou dizendo que você está falando isso, mas é o que em geral acontece. Então, qual é o problema da gente usar multa ou usar punições? Precisa existir fiscalização. Para existir fiscalização, precisa existir uma estrutura que, de modo geral, não existe. Além disso, você precisa contar com a ética das pessoas. É muito fácil o empresário falar, não, olha só, não me multa aí porque eu te pago tanto. Ele vai pagar menos do que a multa, agora paga alguma coisa e vai ficar bem ali. Não está registrado no prontuário dele ali, esse crime ambiental. Então, isso acaba fomentando mais corrupção e mais problema. Enquanto que a lógica da recompensa faz com que a pessoa queira ir atrás. Porque ninguém vai poder dar aquela recompensa para ela gratuitamente. É uma coisa que se faz a partir de uma coisa prática. não exclui a outra. Não exclui. Não acho que uma coisa seria mais, entendeu? Até se a gente está vendo planetas com um monte de consciência da problemática 3x4, não considero que dar um incentivo vai resolver mais. Não, será que tem que ser os dois? Eu acho assim, ó, Thiago. Realmente não vou. Não, o que eu vejo assim, que o que a Luciana está falando é que eu acho que tem até um sério lógico. Apesar de que você está, por exemplo, assim, você está falando para a pessoa assim, ó, se você fizer isso, você vai ter um selo ambiental e as pessoas vão querer comprar mais com você. Apesar de que isso, né, você vê assim que a pessoa está indo mais pelo interesse, mas pelo menos ela não está indo pelo medo, assim, de ter uma multa, entendeu? Vou me prender, vou me isso e aquilo. Ela está indo, agindo pelo, assim, porque ele vai estar contribuindo e vai estar, né, de uma forma correta, por exemplo, trazendo mais clientes para ele, né? Eu vejo assim, não numa coisa de medo. Eu acho que o medo não é muito legal, sabe, impor medo para as pessoas, sabe? Mas se você não quiser... Tá errado lei de trânsito lá, o cara ultrapassar e tal. Tem também incentivos, por exemplo, do verde, que você Sim. dá um desconto para a pessoa. É uma boa Porque aqui coisa. na Vitória sempre está sendo estabelecido algum tipo de incentivo com relação a empresas. Então, essas empresas que reduzirem o seu número de resíduos ou que direcionarem isso de uma forma correta vão ter um incentivo na questão da redução do imposto. Então, é um incentivo que é além, por exemplo, só daquela coisa assim de eu vou ser uma empresa eco-friendly, vou ser verde. Não, eu vou ter uma recompensa pelo Porque eu acho e aí são coisas interessantes que Incentivo são importante. A pessoa fica até mais feliz em fazer o negócio acontecer, né? E não a questão do medo, né? O selo verde, às vezes, por exemplo, só o fato de você. É porque o ser humano é muito assim, né? Por exemplo, a gente tem aqui o CAE, em várias instâncias. Então, o fato da pessoa fazer um trabalho onde ela pode compartilhar com outras pessoas, a pessoa se sente bem. Porque as pessoas estão vendo o trabalho que ela está fazendo. Isso é bom para ela, é um reforço positivo, é um incentivo. Então, o selo verde para a pessoa, a uma empresa, vai ser um incentivo para eles fazerem mais. Eu não digo que tem que ter um formato específico, né, que é um selo. Sim. Mas é a lógica, Sim. a lógica de como a gente trata. E aí, aproveitando o que o Thiago tinha falado, acho que sim, é preciso pensar em medidas diferentes conforme os diferentes níveis evolutivos. Isso é uma coisa que está por fazer, ninguém fez isso. Porque não tem ninguém discutindo níveis evolutivos. Né? E aí a gente precisa entender bem quais são as características de cada nível para estar pensando como fazer aquela pessoa crescer em termos de desafio naquele nível evolutivo que ela tem, né? E ao mesmo tempo contribuir para resolver esse problema. A Leila também tinha falado agora Boa parte. Oi? Quer dizer, boa parte, se a gente for analisar historicamente várias catástrofes aí, várias coisas, devido ao meio ambiente que teve, melhorou depois, foi com séria fiscalização. Depois de séria fiscalização.
foi exatamente um incentivo, ó, entende? Mas Foi é esse isso, gente né? A teve gente vários, não tem condições de fiscalização. acho que é Cubatão, várias cidades, algumas cidades onde estava se tornando lixão, estavam destruindo tudo, foi séria fiscalização, multa, um monte de coisa, e aí, logicamente, também a força da ética, da população, um monte de coisa junto, mas se pegar livros sobre meio ambiente, vai ver que o que mais fez a mudança foi esse. E o que eu vejo os países educados, pelo menos a meu ver, é isso. Não é o pessoal bacaninha achando que o lixo é algo que não se deve jogar fora. É uma coisa medida mais, ó, vamos resolver, ou senão a gente resolve para você, entendeu? Você vai pagar uma multa, você vai... Eu às vezes responde assim. vocês falarem agora, eu estava pensando aqui, vai faltando uma palavra nessa discussão, que é a palavra liderança. Liderança e autoliderança. Porque assim, nenhuma situação complexa vai se resolver rápido de uma hora para outra com uma medida só. Não tem isso, né? Então, e a gente não tem como ficar esperando que a média das pessoas amadureça e queira fazer uma coisa melhor. Então, quem já está percebendo precisa assumir liderança, porque está percebendo, é uma questão de coerência. Então, a autoliderança vai por aquele caminho que a Lena estava trazendo dos hábitos. Mas isso só é o ponto de partida, não é suficiente. Então, por exemplo, numa cidade, tudo bem, a gente poderia esperar que cada pessoa da cidade tivesse interesse por isso e mudasse. Aí a gente ia levar algumas centenas de anos para isso acontecer. Mas, como liderança, a gente pode tentar induzir processos na cidade para que ela se organize em termos de gestão. Então, a responsabilidade não é eu comigo mesmo só. Eu comigo mesmo é uma parte do processo. Ela é importante que se eu não tiver isso, nem não tenho moral para mais nada, né? Mas eu com o restante da sociedade faz parte também. Né? Se a gente tem condições de fazer isso, seja na educação, seja na política, seja na comunicação, seja mobilizando outras pessoas que estão inseridas nesses lugares de liderança para que elas assumam suas funções, seja ajudando as profissões, por exemplo, imagina o arquiteto ou engenheiro em todas as obras, né, tendo esse tipo de preocupação. Isso já muda mais de 50% do problema dos resíduos num lugar, porque a maior parte vem de obra. Né? Colocado numa obra, praticamente uns 30% por média gera Já vira desperdício. lixo. Né? Uma obra geral, né? Então, assim, se a gente sentar e esperar que o mundo mude, vai demorar. O negócio é cada um assumir, assim, no meio que eu estou, com as pessoas com quem eu convivo, com as relações que eu tenho, o que é que eu posso fazer que ajude a influenciar positivamente nesse sentido. Acho que todos aqui têm condições de dar um exemplo, Sim, pelo claro. menos nesse sentido. Eu achando, tipo, o que você está falando, eu acho interessante que a questão da liderança é tão séria que, por exemplo, assim, no caso de Curitiba, Maringá, que eles têm todo um planejamento urbano, né, na questão ambiental, né? Então, assim, por exemplo, tem muitas cidades que elas são estruturadas de uma forma que não tem planejamento ambiental e urbano ali naquele local, né? Mas se não é uma pessoa ir lá e planejar aquilo, assim, tipo assim, falar, não, eu vou lá fazer o negócio acontecer, mas com uma perspectiva, assim, de que ele vai impactar menos no local, assim, ele vai estar ajudando a melhorar o ambiente, né? A fazer uma reurbanização no local, ele vai fazer toda uma diferença e também, além de fazer a diferença naquele local, ele vai servir como um exemplo para outros locais. Por exemplo, na faculdade, muito eu estudei sobre o caso de Curitiba e Maringá, que é Maringá Verde, né, que eles falam. Então, eles teve todo um sistema inteligente de planejamento naquele local, né? E aí a gente aprendeu, assim, que as pessoas fazem a diferença, né? Então, não é simplesmente assim a gente esperar. Ah, não, vai ter as leis e as pessoas vão, tipo... Vou propor a lei. E tipo, você pode, eu estava vendo que você pode fazer parte da proposta da lei. Tem a Câmara Municipal em Foz do Iguaçu, às vezes tem debate de meio ambiente para decidir o negócio, vai 6 gatos pingados. Agora tem zoneamento, né? Então, agora está tendo a questão do zoneamento ambiental de Foz do Iguaçu.
aí sai em vários lugares, a pessoa fala, não, vai outra pessoa me representar, vou ficar aqui, vou fazer essa coisa. Mas se você falar assim, não, eu vou lá porque eu me interesso por isso, né? Então é basicamente isso que a Luciana está falando, é a liderança, a autoliderança, é você saber o que você quer, o que você quer fazer de diferença para as pessoas e para o planeta em que você está residindo, né? Eu queria que vocês duas assim, porque até agora a gente discutiu gestão, mas não problemática. Mas assim, vocês citassem exemplos do cotidiano, eu acho interessante que vocês já fazem que pensando na gestão do resíduo. Só não sinto como descartável, mas sentir A gente ia fazer. positivo. A gente ia fazer essa pergunta para eles, né? Não, Pô, Ana, eu Eu vou organizar esse debate. Não, vamos acrescentar o negócio aqui. Não, a gente, ontem até, eu e a Leila, a gente ficou discutindo à noite, de manhã, que a gente ia fazer umas perguntas, e uma delas a gente ia perguntar para vocês também, e a gente, claro, que ia falar dos nossos casos, né? E aí, assim, o que eu posso falar? Tipo, lá em casa, o Fernando é que mais puxa, né? Mas eu gosto também, a gente gosta de ver essa questão dos resíduos orgânicos. Ultimamente a gente está separando mais, a gente achou um senhor que pega os resíduos. Esses dias a gente mudou e sobrou muita caixa, né? E aí estava passando uma pessoa que era um catador de recicláveis, e aí eu gosto de me comunicar com as pessoas, né? Então ele estava passando com a charretinha, né? E aí eu falei assim, moço, né? Que eu não conheço o nome dele, já fui puxar assunto com ele, né? Aí eu falei, moço, eu falei assim, você aceita caixa para você reciclar? Ele falou, sim, eu pego, passo aqui. Daí eu já fui perguntando para ele, né? Quantas vezes da semana ele passa, para eu saber, assim, como que eu faço para destinar os outros resíduos, né? Então eu já fui tendo todo um assunto ali com ele, assim, sei lá, em 15 minutos eu já consegui saber essa informação, se ele ia passar ou não ia passar, para eu poder destinar as minhas caixas que eu usei para mudança, para ele gerar uma renda para ele, né? Porque eu não queria jogar no caminhão de lixo, né? E aqui no bairro próximo tem lugares, tem três lugares que você pode levar, né? Só que aí, assim, o que eu vejo, Ana, também, assim, que na prefeitura aqui de Foz do Iguaçu, por exemplo, só tem uma instituição que ela é credenciada, né, que basicamente, né, que a gente, na verdade, poderia estar levando, assim, com credenciamento, que é a COAF, né, não sei se vocês já ouviram falar, que é uma cooperativa que é uma cooperativa de catadores. Essa cooperativa, ela tem um polo lá na Vila C, tem aqui no Morumbi ali, e tem um lá no Porto Meira, se não me engano. Eu acho que ele tem uns 5 polos aqui. Tem mais de 20. Tem mais de 20? Nossa, eu achei que... É que é só conta os que eu vou. E aí eu acho assim que esses pequenos, né, a gente tem que estar verificando a procedência, né? A gente tá. Então não é todo que é confiável assim, né? É porque, sabe que teve uma vez que teve uma reunião ali na prefeitura que eu estava vendo, que tem alguns que eles revendem para passadores, alguma coisa assim, que daí não é credenciado na legislação, e aí pode ter problemas ambientais, tipo assim, de mão escrava, assim, vender barato, sabe? Então, diz, assim, eu não sei ainda se tem furo nisso, mas até onde eu sei, a única cooperativa credenciada é a COAF, mas claro que tem os pequenos catadores que a gente pode estar observando, vendo se eles podem estar auxiliando nós, né? Porque como a gente que gerou o resíduo, até uma pergunta que a gente estava pensando, que é essa questão assim, até onde a gente não transfere o nosso resíduo para terceiros, né? Tipo, como a Leila estava falando, tipo, longe dos mercados, né? Tipo assim, você... É cooperativa de recicladores? Não são recicladores, né? Não. Eles vão destinar, porque um reciclador é uma indústria. Tá, mas ela com a catadores. afinal? Ela é uma cooperativa de catadores. Catadores? É uma cooperativa de catadores. Isso. Essa questão
questão do credenciamento, não sei para Foz, mas para Pelotas é bem evidente que a prefeitura não recomenda tu destinar resíduo para as cooperativas que não são credenciadas por questão de licenciamento ambiental lá. Porque assim, tem cooperativas que fazem licenciamento e tem um depósito, um local adequado para armazenar aquele tipo de material. Porque tem cooperativas que colocam, às vezes, ferro, viram ferro velho na parte do destinamento dos metais, a parte de papel fica acumulado em pilhas em cima do solo diretamente, isso acaba por contaminar o solo, então tem toda a questão de organização do espaço que a cooperativa recebe esses resíduos. Então, elas são passíveis de licenciamento, quase sempre municipais, e a prefeitura não recomenda a destinação das que não são licenciadas. Controle também, né? Exatamente. Tudo isso, né? Entra bastante. Vamos fazer um mapa no O quê? da PSC, um mapa dos pontos de... É uma boa. E é uma legal. Tá, aí outra questão, eu às vezes também uso, tipo assim, no meu serviço eu uso garrafa de vidro, que depois de tanta Ana ficar me falando, hoje eu não sei mais, mas de tanta Ana ficar me falando nas reuniões, aí eu adotei uma garrafa, eu deixo no serviço essa garrafinha, e aí toda vez eu encho ela, até inclusive ela me ajudou nessa questão de aumentar assim o meu consumo de água. Porque assim, como eu encho a garrafinha, ela é assim, desse tamanho, né? Mas como eu encho a garrafinha, eu tô tomando até mais água, assim, sabe? Mas eu tô, tipo, no serviço, pelo menos eu não uso mais descartável, assim. Mas aí a Leila pode também trazer os carros dela. Bateu a síndrome do impostor. Que boba! Olha aí. Então, lá na minha casa a gente tem essa questão da compostagem, então o lixo orgânico ele não vai para o serviço público de coleta da prefeitura, Como é né? que você faz a compostagem? Então, as cascas e esses que não são cozidos e não tão salgados, a gente faz ou para verme composteira, que é com as minhocas, né? Ou Você comprou a composteira ou você fez em casa? não, na verdade, não na minha casa, porque eu tenho uma hortinha, uma horta, então eu uso uma caixa d'água velha para fazer a compostagem das minhocas. Aí elas ficam cobertas, assim, com ventilação, e aí elas fazem todo o serviço, na verdade, só coloco lá, né? E cubro com folha. E a gente também tem um modelo de, quase que uma tampa de lixeira. E aí a gente também usa isso, porque assim, às vezes sobra, por exemplo, casca de laranja, tem várias cascas de cítricos, tem vários alimentos que não é legal você colocar junto lá com as minhocas, né? As minhocas elas têm preferência para alguns alimentos. Então eu uso também assim, eu faço uns trados assim, sabe, vocês conhecem o trado, né? É uma ferramenta para fazer buraco. Então a gente faz uma broca daquelas, né, no chão da horta, e a gente usa a gente fez de metal ele porque eu sempre tinha muito medo que alguém fosse e machucasse o pé na horta. Por exemplo, à noite vai buscar um tempero, não viu o buraco, se machucou. E a gente fez quase uma tampa de lixeiro, sabe esses lixeiros que aperta com o pé, assim? E abre a tampa nesse esquema, só que ele não tem fundo. Então a gente encaixa o lixeiro nesse buraco, e aí ele é uma composteira. Assim, é uma composteira que fica fixo, então a gente vai pondo o composto orgânico e coloca a folha seca, põe de novo, vai, a hora que ele enche, a gente faz outro buraco, muda o trem de lugar, lá, a tampa de lugar e continua. Aí esse é um composto que fica ali no